Vamos, vai. Qual a ligação do Terça Insana com o YouTube? Olha, foi assim, quando a Terça Insana surgiu, não havia ainda o YouTube no Brasil. Aí nós lançamos o nosso primeiro DVD pela Trama, que ele é de 2004. E era um DVD que tinha, sei lá, o último modelo de DVD, assim, a última tecnologia, tinha uma coisa travada, difícil de destravar. Era no última tecnologia, mas como tecnologia está sempre sendo superada e tal, eu sei que um tempo depois, acho que foi 2005, alguém me disse, os vídeos de vocês estão na internet. Eu falei, como assim? Os nossos fãs tinham destravado o DVD e colocado num novo site chamado YouTube, que é um site de vídeos, Bom, e aí a Terça Insana virou um fenômeno no YouTube. Então, na verdade, assim, a Terça Insana ajudou o YouTube brasileiro a se espalhar, entendeu? Essa coisa que acontece hoje com Porta dos Fundos e tantas outras coisas, né, que são projetados para a internet e tal, aconteceu, assim, naturalmente com a Terça Insana. Na verdade, a gente foi desbravando caminhos, assim, de coisas que a gente nem conhecia, coisas que a gente pegou um intermédio aí, de uma mudança, de um padrão, de algumas mídias para outras, né? Então a gente pegou essa virada. E os DVDs? Os DVDs, então, o primeiro DVD, eu não sei se já contei pra vocês, o primeiro DVD, Trama, foi assim, eu sou muito amiga do Miranda, Carlos Alberto Miranda, Carlos Eduardo Miranda. O Miranda, tá? O Miranda, não sei agora, depois do Carlos, não sei se é Alberto, Eduardo, não sei. Carlos Eduardo Miranda. Bom, enfim, o Miranda foi assistir a Terça Insana, 2, 3 vezes adorou e tal. Aí ele trabalhava na Trama. Aí ele chamou os meninos da Trama, o João Marcelo e o André. E aí os meninos foram assistir e falaram, que barato e tal. E aí falou, pá, que bacana. Aí fui perguntar, o que? Semana que vem é diferente? Mentira, é tudo novo? Tudo novo. Pá, vieram na semana seguinte. E voltaram na outra semana. E voltaram na outra semana. Eles falaram, não é possível. Aí eles compraram uma mesa cativa bem na frente. Hoje eles, acho que assistiram uns 15 espetáculos, assim, uns 10 espetáculos, sei lá, 15. E eles falaram, não é possível, vocês estão jogando tudo isso que vocês criaram fora, criando tudo, a gente tem que registrar isso. Isso é um acontecimento único. Eu falei, mas sim, mas o teatro é efêmero. O teatro só acontece naquele momento. Você pode até fazer o mesmo texto e tudo, mas a gente sabe que isso é fascinante, porque para tanta gente que não está lá, né? Porque as pessoas não estão aqui hoje, as pessoas hoje vivem do passado ou estão pensando o que vão fazer no futuro. Ninguém está aqui. O teatro é a coisa mais de presença momentânea que existe. E aí, essa coisa de descartar, dane-se, o mundo, a vida hoje, agora nesse momento, já passou. Estou no próximo. Então, eles falaram, vamos gravar um DVD. E aí nós gravamos o primeiro DVD, o DVD Terça Insana, que foi gravado em 2003, foi lançado em 2004. E virou um fenômeno, né? Virou um fenômeno porque ele tinha uma distribuição alternativa, como era a distribuição da Trama, com um selo de qualidade excelente, que sempre foi a Trama. Mas não era em todos os lugares que se encontrava. Então os amigos levavam para os outros pelo interior e comissários compravam e levavam para os amigos fora do Brasil. E aí a gente ficou sabendo que o primeiro DVD tinha cópias dubladas. Cópias dubladas não, foi pirateado com legenda, né? E legendado para os brasileiros que moravam no exterior poderem juntar os amigos para assistir e os amigos estrangeiros saberem do que estava sendo falado. Bom, então foi muito bacana, vendeu muito, foi também um fenômeno de vendas, assim, para DVD de comédia na época, porque isso não existia, DVD de teatro, né? Aí nós fizemos o segundo DVD com direção do Rodrigo Carelli, que é um fofo, foi incrível. A gente lançou pelo selo Arsenal, que é da Universal, foi uma produção independente,
da Terceira, lançando e distribuindo pela Arsenal. Foi incrível também. E foi aí uma coisa muito mais pensada, uma coisa mais entendida do que a gente está falando. Porque o nosso primeiro DVD virou um fenômeno, se espalhou pelo Brasil, se espalhou pelo mundo, a gente tem fã-clube em vários lugares. Então o segundo DVD já fizemos com legenda em espanhol, legenda em português. Foi... tinha uma fotografia pensada, o Rodrigo Carelli fez os vídeos da Cássia, Paralamas, a Lulu, fez os acústicos, então é um cara que foi um dos fundadores da MTV no Brasil, né? Então, foram duas experiências bem interessantes, os dois DVDs. E o segundo vendeu muito também. E muito desse sucesso internacional que a Terceira tem hoje, você acha que foi por causa dos DVDs? Eu acho que começou com os DVDs, claro, com certeza, e depois se manteve com o YouTube, né? Qual a diferença entre o humor do Terceira e o stand-up? Olha, a gente trabalha com personagens. O stand-up, a gente trabalha com personagens, na verdade a Terceira pesquisa linguagens de humor. A gente abre o palco para renovar a linguagem, para fazer pesquisa de linguagem, e geralmente a gente acaba criando personagens que vêm, conversam, pode ser duplas, pode ser trios, podem ser pequeninos solos, que se comunicam diretamente com a plateia, ou cenas que acontecem fechadas com quarta parede, onde o público não participa, assim. A quarta parede é isso aqui, ó, que tem atrás de mim. Pra quem não sabe o que é a quarta parede, é aqui. Uma parede aqui, porque a gente tá no palco. Então tem a parede do lado do palco, a outra do lado, a terceira. A quarta parede é como se o público não estivesse lá. Então, a gente trabalha com várias linguagens. A Terceira até já abraçou algumas cenas que poderiam ser classificadas como stand-up, que é aquela pessoa que não está de personagem, sim, ela é uma persona que vem falar alguma coisa relevante sobre autocrítica. Porque o que veio por stand-up no Brasil, o que se entende por stand-up, ficou meio divulgado por stand-up, não é a mesma coisa que originalmente se entende por stand-up fora do Brasil. Nos Estados Unidos, que é digamos, o berço do stand-up, o stand-up é uma pessoa que chega e vem falar, ela stand-up por alguma coisa, né? Ela levanta para falar, para dar uma opinião. E não é essa coletânea de contação de piada, de humilhação daqui, humilhação dali, bullying dali. Não é pegar um livrinho de piadas na banca e sair contando. Não, não é isso. O stand-up, por exemplo, o stand-up americano vem de uma tradição do protestantismo irlandês e tal, daquela pessoa tem um problema e vou assumir para a sociedade que eu tenho esse problema e pedir ajuda. Então, geralmente, ele é autocrítico, ele faz crítica social e não critica o outro. Ele faz crítica antropológica, assim, e não pessoal, aos outros, né? E quais as grandes inspirações do Terceira? A vida, a filosofia, a música, a vida, tudo, toda a criação humana interessa. Olha, eu acho, vou te falar uma coisa, que as angústias humanas sempre passaram pelo nosso palco. A injustiça que foi feita contra alguma minoria, sempre a gente dá um jeito de botar a minoria no palco para dar a opinião dela, né? Então, assim, a vida, a sociedade, e as personagens, por exemplo, eu gosto de criar personagens, por exemplo, que falam das maiores angústias do ser humano, que são a relação dele com o divino, a relação dele com o outro, a relação dele com a morte, né? Que eu acho que são as coisas que mais causam angústia ao ser humano, o envelhecimento, a morte, a dependência. E claro, então tem muitas personagens, então tem a Advogado do Diabo, tem a Santa Paciência, que, aliás, na Santa Paciência, entre todas as coisas que eu me inspirei assim para criar, teve uma coisa que aconteceu quando eu era estudante de teatro, que pouca gente sabe. Quando eu fazia faculdade em Porto Alegre, eu fazia um espetáculo que foi assistido por um grande artista plástico, que é um dos meus ídolos, que é o Iberê Camargo. Um dos poucos expressionistas, um dos primeiros expressionistas brasileiros, tal, é um cara muito importante.
E o Iberê assistiu o espetáculo que eu fazia, que chamava-se O Acre Vai à Rússia, e me chamou para posar para ele, como outros atores. A gente pousou 12 horas pro Iberê Camargo, e ele pintava, tinha a esposa dele, Maria. Maria, tá bom, Maria? Tá ótimo. Ai, não gostei, desmanchava. E pintava. Como é que tá, Maria? Ai, tá bom, tá ótimo, Iberê. Não gostei, desmanchava. E essa coisa... E ele recriava e falava, e ver aquele cara, estar do ponto de vista aqui, ver do ponto de vista atrás da tela de um grande criador como ele, nossa, foi uma experiência inesquecível. E aquilo me marcou muito. Então, quando eu pensei em falar de Deus criando o mundo, me veio o Iberê Camargo. Então, quando a Santa Paciência fala de Deus criando o mundo, é o Iberê Camargo. E deixa eu perguntar, o Terça Insana tem alguma influência da comédia dell'arte? Olha, não assumidamente, assim. A comédia dell'arte vem com máscara, vem com trejeito e tal. Não exatamente. E qual seria? Olha, eu acho que a gente é muito mais influências, assim, a gente busca uma comédia mais brasileira, contemporânea. A gente também nos inspiramos em coisas bem brasileiras, como teatro de revista. Então, eu sempre digo que o estilo da Terça Insana é comédia. É uma comédia de revista, porque a gente está trabalhando com dados do cotidiano, do contemporâneo. Então, assim, não é stand-up, Sabe o que é a Terça Insana? É um grande encontro filosófico e bem-humorado com a plateia, porque a gente filosofa muito como sociedade aqui dentro, né? Dentro desse espaço que é o palco e a plateia, né? Dentre tantos, qual é o seu personagem favorito? Não tenho. Tem tantos. Não tenho. Eu tenho mais de 60 personagens, gosto muito. Tu tá falando isso pra mim em Grace ou comigo aqui na Terça Insana? Tem personagens inesquecíveis que passaram por aqui uma vez só. Teve uma cena que foi extraordinária no Terça Insana Música, onde a gente teve, nossos 3 convidados daquela noite, tinha a Cida Moreira, o Fernandinho Beatbox e o Edson Cordeiro. E de repente o palco a cortina tá fechada e tu começa a ouvir a Billie Holiday, aquele piano, blá, 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 e a Billie Holiday cantando e o disco riscado. E a cortina vai abrindo, é a Cida Moreira no piano, o Edson Cordeiro fazendo Billie Holiday, com aquela capacidade vocal que ele tem, que fica igual, e o Fernandinho fazendo o disco riscado. Brilhante, sabe? Surpreendente, lindo, artístico. Teve também uma personagem maravilhosa, inesquecível, da Graziella Moreto. Eu sinto muita saudade de atores que passaram, fizeram coisas lindas na Terça Insana e que não ficaram registrados em DVD, como o Sidney Caria, tinha coisas incríveis. O Arthur, mas esses são da grande família, né? O Arthur Coll, Renato Caldas, a Mila Ribeiro e tal. Mas assim, a Graziella Moreto também, nossa, ela fez uma Bjork, ganhando um prêmio uma vez, que a gente também tem uma coisa, a gente não faz imitação no Terça Insana. Tem gosta de ficar imitando, não vem imitar Lula, não vem, sabe? Não vem imitar Galvão Bueno, não, sem imitação. A gente pode fazer melhor que isso, né? Sabemos que o processo de criação dos personagens era bem frenético. Foi mesmo? Foi bem frenético? Sim, as nossas reuniões de criação, e são até hoje. A gente se reúne, continuamos, a nossa central de criação continua acesa, tá aí, tá aberta. Então, assim, agora a gente não tem a reunião toda semana, né? A gente tem, como pressuposto, depois de 13 anos, né? Então, assim, a gente tem reuniões mensais ou quinzenais. Então, o processo de criação é o seguinte: dou o tema e vambora. Dou o tema de véspera, todo mundo sabe o que vai ser o tema. E aí todo mundo se reúne e vem com ideias para falar sobre esse tema. Então, a gente vai decupando esse tema. Então, vamos ver, por exemplo, falar de guerra. A guerra contra as bactérias, a guerra contra a gordura, a guerra para emagrecer, a guerra contra a celulite. Então, assim, cada um traz um assunto e a gente vai decupando esse tema e vai criando. Como, por exemplo, aqui hoje,
está acontecendo o Terça Insana Relações. A gente está falando das relações do ser humano com Deus, a relação do ser humano com o diabo, a relação do ser humano com do homem e da mulher, a relação do animal com os humanos, do meio ambiente e o meio ambiente, a relação do empregado do patrão com seus empregados e vice-versa, a relação da morte com os homens, dos homens com a morte. Então, assim, aqui, deixa eu ver que eu esqueci, a relação do turista com essa coisa das viagens e toda a malha aérea, toda essa coisa Então, assim, nunca tu vai ver no palco 2 atores falando fazendo a mesma abordagem do tema que é Então, assim, eu acho isso super importante, porque a pessoa que vem assistir a Terça Insana sai enriquecida com pontos de vista diferentes, se é que ela quiser pegar aquilo aqui pra ela pensar, sair dando gargalhada, senão deixa aí, né? E essa obrigação de criar um personagem toda semana, isso gerou muita polêmica, muita briga entre os integrantes do grupo? Não, briga não. Não briga não. Essa necessidade de criar um show novo toda semana, de um personagem novo toda semana, gerava uma certa angústia, né? Mas assim, eu não exigia isso de quem não tinha capacidade. Hoje, essa exigência está sendo mensal, né? A gente está em... Posso dizer a data? Pode. A gente está em 2014 e eu quero, para minha moçada aqui, faz parte da minha função como diretora e como uma pessoa que está sempre fomentando, faz parte do projeto Terça Insana, fomentar a criação. Então, assim, quem não tem personagem novo esse mês, tudo bem, mês que vem queria, mas não é uma obrigação, mas a pessoa tem que estar ligada, tem que estar de olhos abertos para a vida, porque tá cheio de personagens e não me venha com imitação. Agora, a gente queria fazer uma brincadeira com vocês. A gente já entrevistou alguns personagens do Terça Insana. Queria que você resumisse em uma palavra, assim, que fica legal no documento. Uma palavra não. Uma frase. Em algumas palavras, ou uma frase. É que a gente quer dar um abre em cada um dos atores que participaram. O que era? Fulano é tal coisa, fulano é doido, fulano é a gente queria que você definisse ele. Tá bom. Começando pelo Tatá. Compulsivo, criativo, hilariante. Roberto Camargo. Talentosíssimo, o rei das construções de personagem e um cara extremamente inteligente. Agnes Juliane. A Agnes é um poço de cultura, uma atriz super séria que faz comédia. Guilherme Uzeda. O Guilherme é... Vou dizer de novo. O Guilherme é uma delícia de colega e é um ator super criativo que a vida dele é brincar. Então, quando isso vem pro palco, é maravilhoso. Thalia Bombinha. Talento, gente boa. Nossa, que grande artista, talentosíssima. Ilana Kaplan. Gênia, né? Ela é tão inteligente que se ela não botar, ela é tão brilhante, ela é tão inteligente que se ela não botar a inteligência dela pra fora, se ela não botar no palco a inteligência dela, pode se voltar contra ela a qualquer momento. Graziela Moreto. Uma das melhores atrizes que eu conheço e que eu tive a dádiva de ter no palco da Terça Insana. E que colega de trabalho, grande Graziela. Quais são os planos do Terça Insana para o futuro? Bom, a Terça Insana, como o mundo muda, a Terça Insana sempre mudou muito e está mudando mais uma vez. A Terça Insana Produções Artísticas está crescendo, ampliando o espaço e abrindo mais portas. A gente vai abrigar vários outros espetáculos, onde a gente vai colocar o selo de qualidade Terça Insana, coisas boas. E, continuaremos com essa central de criação, dando oportunidade a pessoas que têm talento, que têm ideias originais e que escrevem textos. E a gente vai continuar produzindo espetáculos com a minha direção. Em breve vem aí o Ping Pong Pop. E vamos trabalhar, estamos produzindo também, criando um espetáculo infantil de qualidade porque eu acho fundamental trabalhar com a formação cultural, formação de informação e de cultura mesmo, passar a cultura brasileira para as crianças que são brasileiras, né? E que não tem que ficar vendo Monster Heights, elas têm que saber quem foi
carequinha, sei lá, entendeu? Enfim, a gente se amplia, tá abraçando novos projetos, não só em teatro, como em outras mídias também. E a sua intenção é sair dos palcos e atuar como diretora? Olha, eu gosto muito de dirigir, eu acho que eu posso ser muito útil dirigindo. Eu gosto muito de dirigir, eu gosto muito de escrever e eu gosto muito de atuar. Geralmente eu tenho feito essas coisas, as 3 coisas juntas dentro da Terça Insana. Eu quero poder me dar o luxo, depois de 13 anos, de um espetáculo só dirigir, no outro espetáculo só escrever e no outro espetáculo só atuar. Eu vou conseguir fazer isso. Porque hoje a gente também tem uma estrutura melhor, sabe? Eu acho que eu vou conseguir fazer com mais dedicação cada uma dessas coisas. Eu gosto muito, até agora, todo esse projeto, eu já fazia isso antes da Terça Insana. Quando a Terça Insana veio, tudo se misturou. E depois de 13 anos, eu acho que eu tenho muita coisa nova para fazer na direção, com tudo que eu aprendi nesses 13 anos, muita coisa nova para desenvolver como atriz, depois de todos esses anos em cima de um palco, em ping-pong com a plateia, e muitas outras coisas novas para dizer, que nem sempre cabem aqui, nesse palco, desse momento, Terça Insana, no formato em que ele é hoje. Então, a Terça Insana Produções abraça mais coisas. Então podemos dizer que esse é o último ano do Terça Insana do jeito que ele é hoje. Exatamente, o formato da Terça Insana, como ele está agora, é bye bye. Pode ser que a Terça Insana em São Paulo continue com a Central de Criação, fazendo todas as terças-feiras, mas as turnês nacionais jamais serão as mesmas. Por isso, adiós, amigos. Aguarde, porque nada morre, tudo renasce. E claro, a gente está criando uma coisa bem nova e bem bacana para vocês. Bom, entrevistamos os autores, observamos que cada um segue uma linha, não arrisca, mas tem uma personalidade com maior força, por exemplo, política, social ou até mesmo cotidiano. Como são os seus personagens? Em que linha que eles mais seguem? Eu acho que uma coisa assim de análise sociológica, de comportamento mesmo. E essa coisa, eu acho que meus personagens vêm de uma coisa... O impulso da minha criação é sociológico e é também... tem uma coisa de uma espiritualidade, uma coisa de ser justo, não, sabe? De querer falar alguma coisa. É sociológico. Tem uma coisa política. Eu acho que eu vou para vários lados, tem muitas coisas para dizer, não sei. A Ilana tem um personagem, a psicóloga, que fala de forma muito bem-humorada sobre a essência dos atores, em especial os do terço. Como é trabalhar com tantos atores que também escrevem e dirigem? Há uma guerrinha de egos aí ou não? Olha, comigo ninguém briga. Se quer brigar, eu não vejo, porque eu não sou uma pessoa que leva o desaforo para casa, porque eu não me dou conta que estão querendo me fazer desaforo. Só vou me dar conta 3 dias depois, então até brigar. Mas assim, é claro que sempre tem... tinha isso, tinha. Às vezes um ator era mais aplaudido que o outro, aí saía, o outro saía aí rabanadas pra lá. Mas isso é uma bobagem que a minha função como diretor... Eu ficava só olhando, né? Eu como diretora fico olhando... E a minha função também é tentar jogar esses maremotos, abrir um caminho e jogar no mar, entendeu? Porque no final todos nós somos colegas, ninguém é melhor que ninguém. E quem acha que é melhor que o outro, desculpa, arrogância tem limite. Não, quem acha que é melhor que o outro, um dia vai, sabe, ninguém é melhor que ninguém. Uma coisa que eu acho importante, essa coisa de briga e tal, de ego, se o teatro não for uma coisa que nos faça nos tornarmos pessoas melhores, se tu usa o teatro para querer te engrandecer e te achar que tu é melhor que os outros, tu pode ir embora do teatro, porque o teatro é uma troca. Ninguém veio aqui para babar ovo para ti, as pessoas vieram aqui para trocar. O ator que se acha uma estrela, ele para de trocar com o público. Um dia a audiência cansa, né? Até é bom você falar que a audiência cansa. Qual é o segredo do Terça Insana estar há 13 anos? Assim. Olha, primeira coisa, o motivo da Terça Insana existir continua sendo o mesmo, que é criar,
O meu motivo é criar coisas novas, receber pessoas novas, com ideias diferentes. Isso é incansável, porque cada geração que vem é uma geração com outros pensamentos, que mexe com a minha cabeça, que me traz elementos novos. A gente está sempre trocando, né? Eu posso oferecer coisas que eu conheço, eles me trazem novas informações. Essa troca é fundamental. Eu te pergunto por que grandes artistas plásticos dão aula ainda na faculdade, ou grandes arquitetos, porque essa troca com as novas gerações e com as velhas, essa troca é fundamental. Esse é um motivo que me deixa viva, assim, como diretora aqui dentro desse projeto, está sempre mexendo comigo. E por que o público não cansa? Porque a gente está sempre renovando textos, comédia, e porque, acima de tudo, a gente não acha que a gente está com a razão. Por que o brasileiro ri de si mesmo ao se enxergar no palco? Porque eu acho que a gente tem que aprender. Não é todo brasileiro que ri de si mesmo. O brasileiro geralmente nem todo brasileiro tem tão bom humor, sabe? As pessoas às vezes se ofendem com algumas coisas que não precisava se ofender, tem que levar as coisas mais na esportiva. Mas graças a Deus isso não acontece, porque a gente não tem interesse nenhum em ofender. Sempre que a gente toca em algum assunto, a gente troca com compaixão, porque todos nós somos passíveis de serem ridículos. Por que a gente ri quando a gente se enxerga no palco? Graças a Deus a gente pode aliviar, porque ninguém tem a verdade, ninguém tem a razão, e a gente é cheio de idiosincrasias. E é bom aliviar um pouco, né? Porque dia seguinte, vai dormir mais aliviado, porque uma pessoa cheia de verdades e certezas absolutas, nossa, carrega um peso, é como carregar uma jamanta nas costas. Imagina andar por São Paulo com uma jamanta pendurada nas costas, não dá. Então a Grace ri de si mesma. Eu rio. E olha, eu rio, eu choro, eu me emociono, eu agradeço, eu me pego no colo, eu faço tudo isso. E muitos anos de terapia. Como você definiria em uma frase a dor e a delícia de fazer humor? Olha, eu sou atriz, sou autora e sou diretora. Eu gosto de coisas fortes, eu gosto de coisas sérias, eu gosto de coisas filosóficas, eu gosto de drama, eu gosto de várias linguagens, eu gosto de Beckett, já fiz. Eu não sou uma humorista, eu sou uma atriz. A comédia, ela é um grande exercício, né? Porque se você está de bom humor e você vai pro palco fazer um drama, tudo bem. Agora, se você tá num puta mau humor, tá super triste, você tem que ir ao palco fazer comédia, fazer os outros rirem. Então, acho que os desafios que a comédia traz para um ser humano que optou por ter essa profissão de ator são grandes. É como controlar a vida, né? É como controlar o teu comportamento no dia a dia. Não controlar a vida, mas controlar o teu comportamento, o teu processo civilizatório, né? Ou de saber conviver, né? Agora, o problema é que quando você faz um trabalho com sucesso, como é a Terça Insana, as pessoas acham que você só pode fazer comédia. Então, gosto muito, por exemplo, da Regina Casé, que é uma atriz que se reinventa. Ela faz brilhantemente comédia, ela faz brilhantemente drama, ela é uma grande condutora de palco, é uma pessoa incrível de entrevista, inteligente. Eu acho que a delícia, a dor e a delícia de fazer comédia é a dor e a delícia de fazer arte e de fazer a vida todos os dias, porque o grande problema são as prateleiras que as pessoas querem te enfiar. Então, é humorista, é comédia, é humorista. Eu não sou humorista, sou atriz, autora e diretora. Então, assim, é bom, que bom, mas acho humorista pequeno, sabe? Acho humorista menor. E como você definiria em algumas palavras o Terça Insana na sua vida, para você? O Terça Insana, eu sempre falo isso, vou falar,
Foi uma ideia para juntar amigos, foi uma ondinha que eu fiz no mar, assim, para juntar os meus amigos, pra gente pegar uma marolinha com aquelas pranchinhas de isopor, sabe? E de repente veio a onda foi, a onda voltou, a gente veio, a gente foi, virou uma grande tsunami que hoje eu surfo daquela, sabe, aquela prancha long, né? E vamos aí, onde é que a gente vai surfar agora? No Havaí? Vamos lá. A Terça Insana é um mar de possibilidades. Foi um mar de possibilidades na minha vida. E nem sempre eu consegui estar em cima da onda. Tomei muito caldo, claro, como todo surfista. Mais alguma aqui? Só para fechar, Grace, eu queria que você falasse pra gente em relação a... Estamos no horário? Que horas são, Dário? Que horas são? São 8h25. Ah, tá bom, então mais uma. Só para fechar. Em relação aos projetos que vieram em seguida do Terça Insana, você se sente homenageada? Ou chegou um momento que você falou, não, peraí, o que esses caras estão fazendo? Como legal. foi isso para você? Tá. Em relação aos projetos que vieram na sequência da Terça Insana, bom, eu acho que todo trabalho que você faz, que é um pouco inovador ou é diferente, ele acaba sendo um marco, um divisor de águas. E a Terça Insana acabou sendo no mercado, não só assim, por toda uma geração que não tinha visto coisas que eu vi, por exemplo, e que através da Terça Insana retomou o contato com isso. Eu, por exemplo, nunca tinha visto os Dizzy Croquettes. Eu ouvi falar dos Dizzy Croquettes, só fui ver depois do filme. Mas o dia que eu fui ver os Dizzy Croquettes, eu ouvi atrás de mim alguém falando. Eu ouvi alguém atrás de mim falando, sabe, no escuro, que uma pessoa que chegou depois de mim. Agora dá pra entender a Terça Insana. Então, assim, se eu me ofender com os trabalhos que vieram depois da Terça Insana e de pessoas que se inspiraram na Terça Insana, se eu me ofender com os trabalhos que vieram depois da Terça Insana, inspirados no formato da Terça Insana, ou pessoas que viram aquilo, se arrebataram. Então é assim, é muito legal tu poder inspirar pessoas a criarem coisas. E é claro, a partir do momento que a tua criação original vira um produto, vou falar tudo de novo, tá? Vou falar tudo de novo. A partir do momento que você cria um projeto que toma a dimensão do que a Terça Insana tomou, onde a inteligência comenta, onde os artistas comentam, onde os bacanas comentam, as rodinhas começam a comentar, a imprensa começa a comentar. É claro que tudo isso atrai a indústria do entretenimento, que está sempre em busca de novas coisas, né? E a indústria do entretenimento precisa de produtos. E para tu fazer um produto para a grande massa, o que tu faz? Tu pega a obra original, não interessa exatamente qual é a motivação. Tu pega o formato da obra original, pega a forma, arranca a alma, porque isso não interessa, para vender por um monte, né? Que nem assim, não é mais a mesma coisa. A manteiga aviação já não tem mais o mesmo gosto, não tem, é fabricado em massa. O azeite de oliva já não tem o gosto antigamente. Não tem. É muito oliva, tem que dar um jeito, entendeu? Então vira uma coisa meio sem gosto, sabe? Antigamente as frutas tinham mais gosto? Tinham mais gosto, porque não era essa produção industrial de fruta que tem hoje, não tinha que colher, com fruta no pé tem outro sabor. Então esse é o produto. Agora, uma coisa é a indústria do entretenimento, que veio e foi abrindo portas aí, porque o mercado se abriu, a Terça Insana abriu o mercado, e outra coisa foram projetos, os projetos que se inspiraram, que foram arrebatados pela linguagem da Terça Insana, e pessoas que se encantaram, conheceram essa linguagem, saíram criando, inventando coisas, terceiras coisas, quintas coisas. Como eu fui influenciada, por exemplo, sem querer, sem perceber, mas assim, por tantos artistas, tantas coisas que eu vi. Eu sempre tinha ouvido falar dos Dizzy Croquettes, mas eu nunca tinha visto os Dizzy Croquettes. Eu sempre tinha ouvido falar do Asdrubal trouxe o trombone, mas eu não tinha visto o Asdrubal trouxe o trombone. Só que eu vi coisas que vieram depois. Eu fui influenciada, por exemplo, pelas frenéticas, que nasceram, de certa forma, dentro dos Dizzy Croquettes, elas Dizzy Croquetas, algumas eram Dizzy Croquetas. E eu fiz um curso, e eu vi um teatro que me arrebatou, que foi
fruto de um curso, um grupo de teatro que foi fruto de um curso do Asdrubal trouxe trombone. E aquilo foi incrível, mexeu comigo, foi um divisor de águas. As frenéticas também. Então, se você diz que Terça Insana está, e o trabalho de Gretchen Nucas está para frenéticas, está para Zicloquetes, está para Asdrubal, sim, está. Porque a gente é a consequência do nosso tempo, entendeu? E eu vejo, por exemplo, eu vejo muita gente que veio depois do Terça Insana, que está criando coisas novas e que a Terça Insana enfiou o pé na porta e que eles continuaram abrindo caminhos. Tem muita gente fazendo um trabalho muito bom, uma geração depois, né? Que eu gosto, acho muito bacana. Tem gente que pegou o formato, pegou os textos, pegou as personagens, pegou um pedaço daqui, um pedaço do Miculhão Dourado, com um pedaço do outro personagem do Robertinho, que era o Frotinha, e pegou mais um pedaço da Santa Paciência, pegou mais não sei o quê, inventou um quarto texto e esqueceu. Aí fica a critério do público julgar. Eu tô falando de gente bom caráter, né? Enganador tá cheio o mercado. Mas aí cabe ao público julgar. Porque o que eu acho é o seguinte: o caráter de um homem se mede pelas coisas que ele acha engraçadas. E o caráter de um homem também, de um criador, se mede pelas coisas que são originais que ele criou. Ele tá deitado. Eu tô vendo ele. Tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Eu acho que por hoje fechou. Eu acho também. Tá ótimo. Tá, não, e gurizes, essas coisas que eu cortei, entendeu?